Pronto, agora nós estamos prontos. Os irmãos, vamos continuar? Nós vamos continuar trabalhando até o nosso Senhor Jesus voltar. É isso que diz. Isso, põe aqui, pastor. É isso que diz a nossa revista. Trabalhando até Jesus voltar. Então nós vamos continuar com o nosso trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho originado e sustentado por Deus. Então esse trabalho que nós fazemos é um trabalho abençoado. O trabalho é uma missão que ela se concretiza na pregação do Evangelho. É esse o trabalho que a nossa revista quer nos ensinar durante esses 3 meses, ou durante esse trimestre. O nosso lema é trabalhando até Jesus voltar. Não é até eu completar 60, 70, 80, 90, não. É até Jesus voltar. A ordem é trabalhar, pregar o Evangelho a todo mundo, atingindo principalmente todas as pessoas que não conhecem a verdade. Se nós, cristãos, nos propormos para fazermos este trabalho, nós estamos obedecendo a ordem do Senhor, que diz: ide e pregai a todas as nações. Então nós vamos fazer isso. Os irmãos não se preocupem com esses textos, porque nós apenas vamos mostrar o ide do Senhor. Ide e pregar ide a todas as nações. Isso está em Mateus 28, Mateus 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos a todas as nações. E ainda mais, sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Testemunhas. E isso está em Atos 1:8. Testemunhar. Desculpe eu colocar abreviado. E a terceira, e nos mandou que pregasse o evangelho do arrependimento a todas as nações, começando em Jerusalém. E esse terceiro mandato e de pregar está em Lucas 24, 47. O que é que diz aqui? Pregar, ide, testemunhar, e aqui ordem. E nos ordenou que pregasse o Evangelho a todas as nações, começando em aonde? Em Jerusalém. Então, em Jerusalém. Então o Senhor mandou que começasse em Jerusalém, indo testemunhar. É uma ordem. Então a ordem de testemunhar é ir e pregar.
Então nós só colocamos isso aí para os irmãos ver que se nós nos propusermos a fazer esse trabalho, nós estamos obedecendo a ordem do Senhor. É uma missão. E essa missão que nós devemos abraçar com todo o amor, nos evidencia um comissionamento. É uma missão de pregar o Evangelho para a sua amplitude, ou para o crescimento da igreja. Pregar não é só para nos aparecer, mas é para fazer a igreja crescer. E essa missão tem 3 significados expressos em 3 realidades. Primeiro, a missão de pregar tem esse significado. Primeiro significado da missão de pregar, qual será? Eu falei que são 3 realidades para nos exemplificar a missão de pregar. Quais serão essas realidades? Primeiro, o que envia. Então, as realidades, para nós colocarmos isso em prática, nós temos que saber que nós temos, primeiro, a pessoa, o que envia. Quem é que nos envia? O que envia. Quem é que envia para pregar? Deus, o Pai. Ele que diz, ide e pregai. Ele envia. Em segundo lugar, nós temos o enviado. Quem é o enviado? O enviado. O enviado é a igreja. O enviado é a igreja. E quem é a igreja? Os crentes. Cada crente é uma igreja. Então nós temos aqui, Deus envia a igreja. E em terceiro lugar, a quem envia. A quem vamos. Quem é esse? A quem envia. Deus nos enviou a quem? Isso mesmo, ao mundo perdido. Ao mundo perdido, não é ao mundo aqui dentro da igreja, mas ao mundo perdido. Deus nos enviou ao mundo perdido. E quem é o mundo perdido? São todos aqueles que não conhecem. Entenderam até aí? Então, isso é importante você saber. Nós temos que ir, Deus nos deu a ordem para irmos testemunhar, deu essa ordem para a igreja, ir ao mundo perdido, testemunhar da sua palavra. Isso é muito bonito e muito importante, e é interessante a gente destrinchar, como diz a palavra no comum, né? As verdades nesta lição que nós estamos estudando. Lições maravilhosas. Se o irmão não pegou a revista, não leu a revista, nós hoje vamos dar um pouco da revista, um pouco fora da revista, mas nós vamos acompanhá-la. Então, até aí nós vamos notar que o nosso Senhor não expressou nenhum pontinho, nenhum desejo próprio e nem deu a nós nenhuma sugestão, porque ele poderia ter dito assim: eu gostaria que vocês fossem pregar o Evangelho. Ele não disse isso e nem tampouco não nos deu uma sugestão. E quando vocês forem, façam assim. Ele poderia muito bem ter dito isso para nós, mas não. O que foi que ele disse? Ide e fazei discípulos. Ele deu uma ordem
imperativa. Ele não mostrou nenhum desejo e nem tampouco deu nenhuma sugestão, mas ele deu uma ordem imperativa. E essa ordem que o Senhor deu não foi aplicada e nem deve ser aplicada apenas um grupinho que esteve com ele no começo, que ouviu primeiro dele. Essa ordem não foi aplicada apenas para este grupinho. De que grupinho que eu estou falando? Dos 12, né? Essa ordem que ele deu foi dada aos 12, mas não é... Vocês estavam copiando isso que eu apaguei? Me desculpa, porque se precisar eu dou de novo. Me perdoe, tá? Depois que eu me toquei. Então ele não deu essa ordem, não foi apenas para os 12 que estivera com ele, junto a ele, ouvindo pela primeira vez. Esta ordem deve e precisa ser apresentada ou incluindo qualquer grupo que se formar dentro do planeta Terra ou no mundo, seja grupo grande, seja grupo pequeno, seja igreja grande, seja igreja pequena, começando em Jerusalém. Todos devem ouvir esta ordem e todos devem pôr em prática, cumprir a ordem para fazer com que a igreja cresça. A partir de Jerusalém, a igreja se expandiu. A igreja expandiu por todo o Império Romano na época. Nós vemos que no primeiro século da era cristã, a igreja de Jerusalém se expandiu de uma maneira que nós não podemos nem imaginar. Vamos pensar um pouco. O que aconteceu no dia de Pentecoste? A descida do Espírito Santo foi o ato inaugural. Deixa eu mudar. Foi o ato que inaugurou a igreja primitiva, ou a igreja em Jerusalém, foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. A partir desse dia, quando a igreja cristã teve seu ato inaugural, ela começou a se expandir. E a evangelização foi a sua prioridade. Ela colocou em primeiro lugar, no seu trabalho, a evangelização. Eu acho muito importante quando a Débora vem aqui falar de evangelização, quando a Esté está aqui falando em missões estrangeiras, quando outras pessoas se propõem a doar, a evangelizar, a sair de porta em porta. Existe um grupo, uma igreja que eu não gosto muito. Agora eles já entenderam que eu sou cristã, então eles não vão muito na minha porta. Mas eu acho bonito, apesar de ser errado. Né? Eles saem de porta em porta fazendo o trabalho que o Senhor mandou da maneira deles. E nós vamos, quando estamos ouvindo falar sobre a expansão da igreja, que era prioridade da igreja primitiva, nós vemos uma das formas mais impressionantes que nós encontramos no Novo Testamento, foi o rápido crescimento da igreja cristã. Nós vemos que a igreja cresceu tão rapidamente que este grupo de 12 que ouviu pela primeira vez do Senhor, que ouviu o ídolo do Senhor, este grupo depois era transformado em quantos? Vamos ver se vocês lembram.
esse grupo de 12 se transformou em 70 pessoas. E logo após este trabalho da igreja primitiva, este grupo de 70, deixa eu colocar isso, está em Lucas 10, 1. Depois este grupo passou de 70, não estou mandando ler porque nós já lemos várias vezes esses textos e nós estamos só apenas recordando. Esse grupo de 70, depois de alguns dias, passou a ser quantos? Não. Não. Olha lá, diz de 70 para 120, está em Atos 1:15. Depois, em aproximadamente, Atos 2:41, de 120 passou para 3.000 de pessoas alcançadas. E, continuando a crescer, este mesmo grupo, este grupo de 12, que começou lá atrás, estava chegando a quase 5.000 pessoas. Quando eu falo quase, porque na Bíblia está a quase 5.000. Gente, que maravilha! Uma igreja que começou lá em Jerusalém, com o ID do Senhor, dando seu testemunho, obedecendo a ordem do Senhor, já está em 5.000 pessoas. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Porque a gente está há 80 anos lá na Ilha do Bananal e acho que nós não passamos dos 70. Nós vamos chegar lá nessa história. Gente, isso é impressionante. E mais tarde a palavra de Deus diz que esta igreja não parou de crescer, espalhou pelo mundo todo sem parar de crescer. Isso é muito importante, é um desafio para nós. Mas vamos deixar a era cristã, o primeiro ano da era cristã, lá em Roma, e vamos voltar para os nossos dias. Vamos trazer este crescimento para os nossos dias. Aí é que nós vamos ver a diferença, né? Voltar para os nossos dias, é o que ela acabou de falar, né? Será que ficou mais difícil? Ou será que nós ficamos preguiçosos? Pode falar? Eu, na minha maneira de interpretar, o seguinte, já era difícil também naquela época ver o que Paulo e os outros passaram. Passaram, era difícil. Muito sofrimento, inclusive, mandou alguém bater na boca de Paulo. Ele sofreu, né? Hoje a gente vai evangelizar, a gente se depara com esse pessoal da seita herética que quer quase que consumir a gente. Então era difícil naquela época, porque eles eram pressionados, perseguidos. Tornou-se difícil na nossa época, porque nós somos acomodados. Está dormindo? Tudo dormindo. Então estamos dormindo, né? Vamos ver para os nossos dias. Depois a gente vai ver que o evangelho vai sendo assim, passo a passo, devagar. Os corações estão mais fechados. Por que aconteceu isso e por que nós não temos esse discernimento que teve a igreja primitiva? Voltando para os nossos dias. Como os irmãos reagem diante de tão pouco crescimento na nossa denominação? Vamos deixar as outras para lá. Vamos pensar na nossa. Como que os irmãos reagem diante do pouco crescimento da nossa denominação? Eu li no Brasil Presbiteriano e também na revista da SAF uma pesquisa
que enquanto a população brasileira cresceu 120% durante 4 anos, a nossa igreja não atingiu nem 10%. Tá vendo? Você disse que lá na Ilha do Bananal não chegou a 70%. Nós, no país inteiro, nós não chegamos os 10%, enquanto o Brasil chegou 120% em população. A nossa igreja, será que os irmãos desta denominação concordam que nós precisamos desenvolver algum outro método para o crescimento da igreja? Mas aí quando a gente fala em igreja, a gente não está falando em todas as denominações evangélicas? Não, mas aqui eu coloquei nossa denominação. Falei assim, quando nós falamos igreja, estamos falando evangélicos, crentes no geral. Mas ela está falando do presbiteriano. Do presbiteriano, que cresceu menos do que os outros. Nós estamos falando do nosso crescimento como denominação. Será que nós temos que mudar o método? Será que nós temos que rever a nossa maneira de fazer? O que nós temos feito para que a nossa denominação cresça? Colocar uma placa aí na frente e dizer: venha aqui que você vai sanar, isso vai crescer. Eu sabia que ia chegar nisso. Colocar placas, tantos dias de cura. Hoje é a noite de cura. Se nós fizermos isso. Vem aqui e pare de sofrer. Mas, agora eu quero saber, é correto isso? Não é correto. O Senhor disse: ide e pregai o evangelho. Não é pregar cura, não é pregar efeitos, não é pregar pessoas, não é mostrar igreja, não é mostrar trabalho nosso, mas é pregar o evangelho do Senhor Jesus a todas as nações. Deixa eu só dar uma... Pode. Eu, quando eu estou evangelizando, que as pessoas só se preocupam com esse negócio aí, de cura e prosperidade, então eu lembro bem daquela passagem, daquele elemento que chegou e falou para Jesus: ó Senhor, em teu nome nos expelimos demônios, não curamos enfermos. Jesus disse: ô coisa boa, não, afasta de mim. Afasta de mim. Então nós não podemos pregar. É claro que com a pregação, com a aceitação do evangelho, nós temos os efeitos do próprio evangelho. Porque ele diz, né? No mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como eu venci, vós também vencereis. Então nós temos os efeitos, mas a nossa obrigação é pregar a Cristo e não pregar cura e não assumirmos aquilo que outras, quando eu falei, que outras igrejas fazem para crescer. Então nós temos que assumir a nossa obrigação, é isso que nós temos que assumir, e pregar o evangelho verdadeiro, sincero, puro, de acordo com a palavra. É claro que é Deus quem dá o crescimento, é claro que Deus é soberano para a salvação das pessoas. Isso nós não podemos contestar, mas o que nós queremos avaliar agora, dentro da nossa lição, é que se nós temos feito a nossa parte de plantar, no que depende de nós, da nossa responsabilidade pessoal, se nós temos sido fiéis ao ide de Jesus. Se cada um de nós for fiel ao ide e plantar a semente do evangelho e cuidar dela e fazê-la crescer, nós estamos cooperando com a plantação da igreja, com o crescimento da igreja. Temos pregado o evangelho para os nossos parentes? Temos falado de Cristo para os nossos amigos?
para os nossos conhecidos. Temos sido plantadores de igreja. E a nossa lição de hoje, qual é o título? Um exemplo de plantador de igreja. Nós temos sido este exemplo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 20. Deixa a sua Bíblia aberta neste capítulo e vamos ver este texto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos dá para nós meditarmos nesta manhã. É um verdadeiro manual de plantadores da igreja. Se os irmãos leram a revista, estudaram a revista e leram o texto, nós vamos encontrar um verdadeiro manual. O que é o manual? É o livro que nos ensina a trabalhar corretamente dentro do assunto que nós queremos. Por isso nós temos manuais das organizações eclesiásticas da igreja, né? Tem manual da PH, manual da SAF, manual disso, para nos ensinar a trabalhar corretamente. E esse texto é um verdadeiro manual de plantador da igreja. No texto que nós estamos com ele aberto, o apóstolo Paulo nos apresenta várias características do plantador de igreja. E nós vamos acompanhar. Vocês podem até ditar para nós, porque na página seguinte nós temos no parágrafo 1 aí, versículo 1 do texto da sua revista, vocês podem ir ditando para mim. O plantador, qual é a primeira característica do plantador da igreja, segundo a sua revista e a minha também? Ele é frutífero. Isso está escrito onde dentro do texto? No versículo 1. Leia para mim, faz favor. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Onde que a palavra frutífera está nos dizendo que o plantador de igreja tem que ter uma vida frutífera? Onde que está dentro do texto? Em que palavra isso está nos indicando? E a estada deles ali não se tornou infrutífera. Se não se tornou infrutífera, é porque a estada dele foi frutífera, né? Esses frutos podem aparecer muitos anos depois? Pode, esses frutos podem aparecer muitos anos depois. Pode ser logo. Pode ser logo, mas a planta pode ser plantada, regada e ela pode demorar a frutificar. Mas ela vai nascer se for plantada, se for cuidada com amor, né? E a gente tem muita experiência. Eu trabalho há muito, não gosto de dar muita experiência pessoal, mas eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu voltei, fui trabalhar numa roça, não sei se eu já contei isso aqui, fiquei numa casa onde o pai tinha 10 filhos. Eu amo essa história, eu já ouvi. O pai tinha 10 filhos. E eu não gostava de roça e não gosto. Eu tenho um monte de coisa que eu não gosto de fazer, mas eu faço, né? Mas eu trabalhei. E eu fui para lá. E fiquei amiga dos meninos e das meninas. Eram 10 filhos, 4 homens, 6 mulheres. E ali era meu aconchego por causa das pessoas. E o que a senhora fazia? Ensinava? Eu dava aula. Ela não foi trabalhar na roça, ela foi dar aula. Eu queria que ela falasse para todo mundo. Eu fui dar aula na roça. Foi dar aula. E eu fiquei lá 1 ano. E dava aula e eles já mandavam o meu cavalo para eu voltar para a casa deles depois da aula. Era cavalo.
E eu fiquei, e nessa casa, eu estava na casa do dono da fazenda. Era um outro fazendeiro que tinha 10 filhos e onde eu estava não tinha nenhum filho. Então eles me pegavam e levavam para a casa deles. Lá eles cozinhavam mandioca, faziam um monte de coisa para mim, me tratavam muito bem. E a gente conviveu durante o tempo todo. Quanto tempo você? Eu fiquei lá 1 ano e meio. Depois, meus irmãos, eu já tinha o Maurício com 6 anos, né, bem? Mais ou menos. Já falava tudo, já tinha. Era 6 anos, 5 anos. O Cleber era pequeno, 6 anos. O Cleber tinha 1 ano, o Maurício tinha 6. Nós chegamos lá. Fomos visitar a igreja de onde a gente era membro. E quando o pastor me pediu para orar, que eu sentei. E na última oração ele disse, eu vou pedir o presbítero Manuel Cangirana para orar. Meus irmãos, eu me arrepiei toda, porque ao começo da oração ele disse, eu quero agradecer, porque depois de muitos anos eu encontrei a pessoa que plantou a semente do Evangelho no meu lar. E todos os 10 filhos dele eram crentes. Então, por isso que eu estou falando isso, para responder a resposta da irmã Débora. Então, eu falo para os irmãos. Depois de bastante tempo que a senhora voltou lá. Depois. É que eu fiquei sabendo, né? Então, porque eu não sabia. A gente plantou e deixou lá. E vim para São Paulo, casei, tive meu filho, meus 2 filhos. E quando não encontrei mais essa família, sumiu. Foram para Brasília, vieram para São Paulo porque eles estudaram e todos eram oficiais da igreja. Então, eu acho assim que não é perdido plantar. Plantar. Não se preocupa com o fruto. Não se preocupa com o fruto. Plante simplesmente. Então, posso ler um versículo sobre o assunto? Pode. Eu plantei, a Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus é que dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento. Foi o que eu pus esse versículo, a irmã já leu. Então, meus irmãos, é isso aí. Nós não nos preocupemos com a plantação. Não nos preocupemos com aquilo que nós vamos fazer. Deixa nas mãos de Deus que Ele vai dar o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento na hora certa. Temos nós sido frutíferos. E a palavra frutos aí, nesse versículo, são conversões a Deus, como aconteceu lá em Tessalônica. Por favor, leia o capítulo, deixa aberto Tessalonicenses e leia Atos 7:4. Então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Arã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Desculpa, presbítero, é 17:4. Eu falei 7, né? 17:4. É falando sobre o trabalho de Paulo e Silas. Alguns deles foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas distintas mulheres. Numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres creram. Isso é fruto, são verdadeiras conversões a Deus, como aconteceu lá na cidade de Tessalônica. Eu quero que alguém leia, por favor, João 15:16. E todo crente vai procurando, todo crente, e principalmente aquele que se dispõe a plantar igreja ou a evangelizar, é um ganhador de almas.
independente de cultura, independente de situação financeira. Todo crente é e deve ser um plantador de almas. Leia agora. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que façais fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo vos pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o conceda. Ele o conceda. Gente, isso é importante. Não fomos nós que nos escolhemos, mas Deus nos escolheu para irmos e dar frutos. E esses frutos nos retornam em bênçãos, porque tudo que nós pedirmos, Ele nos ouvirá. Por causa do que nós já fizemos. Não façamos para receber as bênçãos, mas o Senhor prometeu que aquilo que nós fizermos, nós teremos a recompensa. Esse texto que o irmão acabou de ler afirma que o nosso Senhor usou a metáfora. Qual foi a metáfora aí de produzir fruto? A figura da videira. E é como se ele tivesse dito: não somente eu vos plantei, mas eu vos dei o maior de todos os benefícios, fazendo com que os seus ramos se estendam por toda parte através do mundo habitável. É como se ele tivesse dito: eu vos plantei, né? Eu vos plantei. E não só vos plantei, mas eu vos dei ramos. E esses ramos, eles vão se estender por todo o mundo. E eles vão dar o quê? Frutos. E esses frutos que vão ser dar vida ao nosso trabalho. O nosso trabalho será frutífero se nós estivermos ligados ao tronco. Quem é o tronco na videira? Cristo. Se nós estivermos ligados ao tronco, ligado a Cristo, a nossa vida dará fruto e esses frutos surgem para toda a vida. Então, nós temos, para desempenharmos o trabalho de estarmos ligados no tronco principal que é Jesus Cristo. Ele nos plantou e nos ligou ao tronco para que nós fôssemos e dessemos fruto. E eu quero deixar com os irmãos o último versículo. Agora eu vou dar: amados, o Senhor nos confiou um tesouro. E o que temos feito desse tesouro? Qual foi a resposta do homem que recebeu os talentos? Qual foi a resposta do homem? O Senhor me confiou os talentos. Eu granjeei o dobro. E eis aqui. Qual foi a resposta de Deus? No pouco foste fiel, no muito te colocarei. O nosso Senhor nos confiou um talento. Ide e fazei. São tesouros. O que nós temos feito ao recebermos este talento das mãos do Senhor? Nós temos frutificado. E eu quero que os irmãos ouçam. João 15:16. Já foi? Já. Eu quero deixar com os irmãos. O fruto do justo, é Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 1:30. O fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o irmão ou a irmã, ou eu mesma, não temos sabedoria para desempenharmos esta missão tão gloriosa, se nós não temos sabedoria, peçamos a Deus. Provérbio 11.
Provérbios 11. Fala sobre sabedoria. Leia então. Eu tinha falado um. Hã? O fruto do justo é árvore de vida. Provérbios 11, 30. E ganha almas. Eu falei 11, tem aqui 11, 30, né? O que ganha almas é sábio. Se nós não temos essa sabedoria, peçamos a Deus. Então, a primeira característica, a Cida falou, é vida frutífera. A segunda, vida frutífera. Ser ousado. Ousado na fé. Isso. Tá Vida frutífera. Então, nós vamos continuando o nosso texto. Não se preocupe, porque eu não vou ler o texto todo não, viu? Nós vamos pular, porque são 20 versículos. Ter vida frutífera. O segundo, o plantador de igreja tem que ser uma pessoa de fé, mesmo diante de perseguições. Versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipe, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Nós anunciamos o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Os Tessalonicenses também. Aí ele deu a vida do pastor Hernandes, que falou sobre a vida de Paulo, foi ultrajado. Nós já ouvimos isso várias vezes, dito pelo pastor Hernandes, já lemos. Então nós vemos que o homem de fé é aquele que faz o trabalho mesmo diante das perseguições. A igreja de Tessalônica tinha os seus motivos de sobra para ser uma igreja inoperante, para ser uma igreja estática, uma igreja parada, porque ela nasceu num momento de muita perseguição, sofrida por Paulo e por seus companheiros, começando lá em Filipos. Se nós estudarmos o contexto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo sofreu muito na cidade de Filipos, depois ele veio para Bereia, foi ultrajado, foi maltratado, passou a Macedônia obedecendo quem? Obedecendo a quem? Que ele, ao Espírito Santo, passa a Macedônia e foi para Tessalônica. Lá em Tessalônica, ele sofreu também, mas pregou o evangelho para os tessalonicenses, e lá foi fundada a igreja de Tessalônica, em meio também às perseguições. Contudo, esta igreja fundada não se desfaleceu. Ela continuou, apresentou-se como um referencial. A igreja de Tessalônica era um referencial para todas as igrejas da região. Mas eu posso falar uma coisa? Pode. Estava pensando, em vista disso que a senhora está falando, as lutas, né, que a gente tem enfrentado lá naquele trabalho com o Sarajá. Eu estava pensando assim, é isso, dona Gel, sabe? Desde o começo, os problemas. A primeira missionária, aquela médica, a doutora Ed, casou-se com o primeiro missionário inglês que começou o trabalho. Casou-se, ela não tinha, o que ela teria? Ela teria 7, 8 meses de casamento, o marido teve uma febre e morreu nos braços dela. Ela ficou grávida, com uma criancinha, um menininho. Ela atravessou aquela fase de dificuldade, ela continuou descendo e subindo o rio, falando de Jesus, trabalhando com o Sarajá, botava o menininho dela no barco, e tem uma fotografia linda do menininho no barco, e continuou pregando o Evangelho. Os anos passaram, outros missionários vieram, eu estava pensando as lutas que eles devem ter enfrentado, porque lá na aldeia tem um túmulo, né, uma lápide, onde esteve enterrado o filho de um outro missionário que também morreu com uma febre intensa. Né? Em cima do túmulo
alguns anos atrás. Mas havia muito alcoolismo, ela foi agredida por um indígena toda, né? Mas ela continuou lá, mudou lá para o outro, os missionários decidiram mudar para o outro lado do rio, onde a gente tem nossas casas lá, e a Ilda continuou lá firme, os missionários, quantos e quantos, é isso, a história se repete. A história se repete. E frutos daquela época, né, estão aparecendo agora. O pastor, agora, atualmente, o grande problema para nós humanos ali é que Deus levou o nosso líder, né? Só que o mesmo que levou vai levantar outro. E essa luta constante no trabalho de Deus. Esse pastor que faleceu foi meu aluno quando era criança. Né? Quando que eu imaginar que aquele menino fosse hoje, né, com anos como pastor? Então, essa luta se repete e aquela igreja tornou-se referencial. O que será que havia de diferente na igreja dos Tessalonicenses? Que colocava essa igreja na frente das outras igrejas. E o apóstolo Paulo responde no versículo 3 e 4. Responde essa pergunta. O que havia dentro dessa igreja? Versículo 3 e 4, por favor. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, as marcas daquela igreja era a operosidade da fé. A igreja sabia que o fato de pertencer a Cristo os fazia tomar decisões radicais a respeito de Cristo. Né? Lá no versículo 9 de 1 Tessalonicenses 1, disse que eles deixaram todos os líderes e, consequentemente, eles tornaram, foi o que ela leu, participantes do sofrimento dos seus líderes. Quando os líderes sofrem, a igreja sofre junto. Foi isso que aconteceu com Tessalonicenses. No versículo 14 e 15, que nós não vamos ler por causa do tempo, e aquela igreja cresce. Irmãos, a igreja é bênção para si mesmo e para o seu mundo, quando os seus membros se permitem serem ministros do Senhor. Caso contrário, todo trabalho que a igreja fizer é ineficaz. Se os seus membros não se comprometerem como ministros do Senhor para fazer a igreja crescer, todo o trabalho desta igreja ou da igreja será ineficaz. Infelizmente, nós só temos duas possibilidades para a igreja. Ou os seus membros se submetem a Cristo e seus desejos sejam como os membros da igreja de Tessalônica, ou a igreja, ou os membros da igreja vivem enclausulados dentro de quatro paredes, pregando o evangelho verdadeiro, pregando o evangelho sério, um para os outros, vivendo dentro de quatro paredes, como se estivesse dentro de um refúgio de doentes, que tem um Deus curador, mas o doente não quer cura, portanto não toma o remédio. Essa é a alusão dos crentes que não querem assumir a continuidade do trabalho do Senhor. Vive enclausulado dentro das quatro paredes, sem sair disso. É um evangelho apenas intelectual. É um evangelho de mente, mas não interfere nas suas atitudes. O plantador de igreja tem vida de fé. E a terceira é: o plantador de igreja tem vida íntegra. Nós vemos que ele tem uma vida íntegra. E o que quer dizer ter vida íntegra? É uma pessoa
Integridade é aquilo que nós somos e o que nós fazemos quando ninguém está nos olhando. Fazer bonitinho aqui quando todo mundo está olhando para mim é bom. Nossa, como ela é espiritual. Mas eu saindo daqui lá fora, que não tem ninguém me olhando, como será a minha vida? Isso é integridade. É fazer o correto quando não tem ninguém ao seu lado. Fazer a coisa certa. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Nem as pessoas de fora, é diante de Deus. Diante de Deus, isso é integridade. O que eu faço sozinha se eu não tenho ninguém? Porque Deus está diante de Deus. Isso aí, né? Talvez, meus irmãos, a maior crise, agora nós vamos entrar no que é nosso. Talvez a maior crise no cristianismo contemporâneo seja a falta de integridade dos crentes. Nós não vamos nos preocupar com igreja cheia, com igreja que traz membros e que lota. Eu conversando um dia com meu irmão, ele disse assim, nossa, a igreja está lotada, tem gente para o lado de fora. Ele disse, isso não é crescimento, essa igreja não está crescendo, ela está inchando. Conhece meu irmão, né? Então ele tem palavras bem claras, ela está inchando. Quer dizer, as pessoas que vão lá são pessoas sem compromisso com a palavra. Vão lá apenas para dizer, eu pertenço a essa igreja. Então, não vamos nos preocupar com igrejas cheias. Vamos nos preocupar com almas convertidas, verdadeiramente convertidas para Deus. Integridade, eu disse que seja o maior problema das igrejas contemporâneas. Por exemplo, a falta de integridade, a incapacidade que nós temos de integrar aquilo que nós cremos com a realidade e a forma como nós vivemos. Nós temos que integrar a nossa crença com a nossa maneira de viver. Isso é integridade. Parece que existe entre os evangélicos como um todo uma falsa apresentação de integridade. Por exemplo, nós temos no meio evangélico uma boa música de qualidade. Quem assiste o Raul Gil vê lá, são os cantores gospels que ganham a maior parte das músicas. Porque as músicas evangélicas são músicas finas. Nós temos uma boa adoração. As igrejas estão cheias de adoradores. Eu disse boa, não disse verdadeiras adorações. Nós temos boas doutrinas, boa espiritualidade, bons programas eclesiásticos, projetos um atrás do outro. E por aí vai. Isso tudo é definição apenas de sucesso para a igreja. E sucesso, irmãos, não é com o ser. Sucesso não é com o fazer ou com o ter. Sucesso de igreja é com o ser. Nós temos 3 palavras que definem sucesso. Ter, fazer e ser. Mas o sucesso na realidade é ser crente. Crente com C maiúsculo. Aqui, ali, acolá, onde quer que nós estejamos, estamos sendo testemunhas fiéis do Senhor Jesus. Isso é sucesso de igreja, porque igreja não são as 4 paredes. Igreja sou eu, igreja é você, igreja somos nós. E se nós não somos cristãos com C maiúsculo, a igreja não é bem sucedida. Jesus Cristo é o único exemplo de humanidade perfeita. Sua vida era uma vida de muita oração.
Nós já demos uma lista numa aula, parece que foi no mês passado, de orações do Senhor Jesus. A sua vida inteira era de oração. Se nós desejamos vencer e manter a nossa integridade como cristão, nós precisamos orar e meditar na palavra. Somos carentes e dependentes de Deus. Se está nos faltando a capacidade de integrar a nossa vida com aquilo que cremos, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Nos dê uma vida cristã real, na minha casa, no meu serviço, onde quer que eu esteja, que eu seja realmente cristã. E para terminar, o plantador de igreja deve ser o quê? Humilde. Né? Deve ser humilde. E existe plantador, existe crente que não é humilde? É? Existe? Existe crente que não é humilde? Jactioso, né? O verdadeiro, versículos 5 e 6. Olha, antes de ler, é o que a Débora estava falando, que acontece com todos nós. Que tem um parente a quem a gente ama, que você fala, que você procura viver o evangelho, e você vê que aquela pessoa não aceita, você se sente frustrado. Diz, ai meu Deus, onde é que eu estou errando? Mas aqui que eu digo, o crescimento é de Deus. É de Deus. Você plantou. Você fez a sua parte? A Fez. minha função é plantar. A minha função é plantar. Agora, o que vai ser, não importa como, se for, não importa de que maneira, eu tenho que plantar. Agora, se eu vou ver aquela pessoa frutificar, isso não compete a mim. Não compete. E Deus não deixou. Isso não ficou escrito. Então, a gente sempre aí que entra com a toda humildade ou não. Isso. Obrigada, Sibineia. Então, aí entra o fator humildade. Leia os 2 versículos, 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus isto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Não buscamos glória de homens, nem de nós mesmos e nem de outros. Deus é testemunha disso. Não precisamos de bajulação. Tem gente que bajula pregador? Tem. Oi, como tem. Até escolhe. Quem é que vai pregar hoje? Aquele pregador não vai, eu também não vou. Teve gente que falou assim: Dona Angel, eu já falei pro pastor, não coloca o nome do pregador no boletim. Gente, nós não precisamos de bajulação. Nós não precisamos de glória de homens. O que nós fazemos é para a glória e honra do nosso Deus. Se nós buscarmos glória dos homens e de nós mesmos, isso são desejos do velho homem e da velha natureza. Não plantemos igreja para a nossa glória, mas para que Deus seja glorificado em nós. Nós somos instrumentos na mão de Deus. O esforço humano de plantar e regar só tem resultado se Deus der o crescimento. Logo, não somos nós nada nesse processo. Por isso, sejamos humildes. Nós não somos nada no processo. Né? A glória é dele. Nós somos apenas um instrumento para fazer isso. E somos privilegiados por isso. A seguir, continuando com a revista, o apóstolo Paulo exorta: um plantador da verdade tem que desenvolver um coração capaz de amar a Deus, de amar a palavra e de amar os ouvintes, aqueles que vão nos ouvir, e mesmo que esses
tenham ouvidos tardios para ouvir. Que foi o que a Sidneia falou. Fala, e eles não estão nem aí. Mas é nossa obrigação amá-los, falar de Deus para eles, sem se preocupar do que vai ser na continuidade da vida deles. Pode? Ouça ou não. É impossível realizarmos o ministério da evangelização e plantação de igreja sem não nos envolvermos afetivamente com o povo. Se você não tiver afetividade com o povão, não adianta você se dispor para esta missão. E aí o apóstolo no versículo 7 e 9, ele usa o quê? A figura da mãe. O que é que faz a mãe? A mãe, ela realiza e se completa no amor e no acariciar dos filhos. Vocês viram hoje o Maurício me abraçando, eu abraçando o Maurício. Essa é a nossa realização. É o amor, nós não pedimos nada em troca para os nossos filhos. Nós queremos o amor e a carícia dos nossos filhos. Depois dos versos 10 e 12 fala sobre o pai. Estão acompanhando? O pai serve como modelo que o filho deve seguir. A pregação do evangelho é isso. É uma das mais belas tarefas que nós desempenhamos em nome do Senhor Jesus. A pregação do evangelho é a mordomia da palavra da verdade. O evangelho que pregamos não é nosso, mas foi nos confiado para repartirmos. Não foi dado a nós para guardarmos. Não foi dado a nós para ficarmos trancados. Mas foi dado a nós para repartirmos. Não servimos a nós mesmos. Nós somos mordomos de Deus. E é a Ele que nós vamos prestar conta. Quando nós comparecermos diante de Deus, como o apóstolo Paulo, que a nossa estada aqui no mundo não seja vazia. E que nós possamos comparecer diante do juízo final e recebermos do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O Evangelho é para todas as épocas e para todo crente. E nós temos capacidade, como cristãos, aqui na Vila Formosa, de desenvolvermos todas essas características para sermos bons semeadores da verdade. Estamos assim imbuídos de desenvolver esta igreja. Nós temos 2 projetos importantes. Temos, já disse hoje, o ponto de pregação e temos a congregação lá no Parque das Flores. Quantas vezes nós temos orado por esses trabalhos? Como nós temos enfrentado esses 2 projetos? Eu tenho quase 40 anos, né? De 30 e poucos anos de Vila Formosa. Eu só conheço 2 igrejas plantadas por Vila Formosa. É Jardim Elian e Jardim Elian. Dentro de 40 anos. Se existe mais, eu não conheço. O presbítero Inaldo, que está aqui há mais tempo, a Deise, pode me ajudar. Não existe mais, né? Gente, são 40 anos esta igreja vivendo aqui. Nós temos mostrado para o bairro que existe uma igreja do Senhor Jesus plantada aqui na Rua Arapoca. Essa é minha obrigação e essa é a sua obrigação. Continuemos a obra que o Senhor nos confiou. Ele nos confiou a nós e Ele vai pedir conta disso. Os anjos queriam, né? Os anjos queriam, mas foi confiado a nós. E a conta vai ser pedida para nós. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos verdadeiros plantadores de igreja.
e que nós estejamos ajudando aqueles que estão lá no Parque das Flores. Se eu ainda não conheço, mas a gente tem orado. Se você não pode ir, ore. Que nós estejamos ajudando a Débora, que vai longe, lá nos Carajás. Eu não posso ir, mas eu posso ajudar. Ajudar no ponto da igreja de Vila Carral. Lá está precisando. Pessoas precisam ouvir o Evangelho. Você não pode ir, mas você pode orar. O que nós temos feito com as nossas responsabilidades pessoais? Temos sido fiéis à ordem de Jesus? Vamos ficar de pé. E Débora ora para nós para terminar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, abre nossos olhos para que nós possamos compreender a grandeza dessa obra, Senhor, do teu plano de completar a tua igreja através de nós, Senhor. Amém. Que nós sejamos plantadores dessa mensagem do Evangelho no coração das pessoas com as quais nós vivemos diariamente, Senhor. Senhor, mostra-nos, Senhor, a grandeza de tudo isso que o Senhor tem para nós, para que nós nos disponhamos, Senhor, de maneira íntegra, Senhor. Porque o Senhor sabe como é difícil, muitas vezes, ser íntegros na tua presença, que é a verdadeira integridade, Senhor. É essa que nós temos quando não há ninguém olhando, Senhor. Que sejamos íntegros na entrega dessa mensagem, a única mensagem que pode transformar vidas, dando paz, Senhor, dando segurança, dando alegria, dando esperança, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a grandeza dessa mensagem, a grandeza das tuas promessas. Senhor, graças te damos, porque o Senhor não quer nada de nós, a não ser que nós falemos de Jesus. Os frutos virão, Senhor. Porque a tua palavra nos prometeu que essa palavra não voltará vazia. Oh, Deus, ajuda-nos a ser fiéis, Senhor, e testemunhar de Jesus onde quer que estejamos. Isso nós te pedimos, porque o Senhor conhece nossas vidas. O Senhor conhece nossa covardia em falar de Jesus muitas vezes. O Senhor conhece tudo que nos envolve, Senhor. Portanto, Senhor, dá-nos essa consciência da mensagem que temos em nossas mãos e da necessidade do mundo, Senhor. Nós te agradecemos por esta aula. Te agradecemos pela nossa professora que gastou tempo preparando esta aula, Senhor. Fortalece-a, Senhor, para que ela sempre tenha a palavra, Senhor Deus, que nos edifique e que nos estimule e nos desafie a continuar, Senhor, falando de Jesus. Guarda-nos, dirige-nos neste dia. Nós te pedimos e somos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão em paz, irmãos. Voltem à noite. As Bíblias estão lá. Serão doadas.